dessa casa, muito sucesso. Obrigado, deputado presidente Valdir Maranhão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil está vivendo o momento mais difícil de sua história. E a população brasileira está se movimentando em torno de denunciar este golpe que tem sucessivas ações, e uma delas é a Previdência, e outra, o que querem votar agora, advindo do Senado. Presidente, ao som. Eu não sei. O tempo é 16 minutos. São 16 minutos. Por favor, recupera meu tempo para eu reiniciar. Esse era o tempo do PT e da minoria. Senhor presidente, eu quero dizer que a sociedade brasileira, que defende a democracia, está se mobilizando. E eu quero aqui uma reflexão feita por Samuel Pinheiro Guimarães, o embaixador, do que eles estão pensando a respeito do que está acontecendo hoje nesse país. De 1500 a 2003, as classes hegemônicas brasileiras, estreitamente vinculadas às classes hegemônicas das metrópoles coloniais, hoje, as classes hegemônicas dos Estados Unidos, organizaram a economia, a sociedade, o sistema político e o Estado brasileiro de acordo com seus interesses e em seu benefício. A extrema concentração de riqueza e de renda, a situação de pobreza de grande parte da população, as condições de saúde, alimentação, saneamento, educação, transporte, segurança e cultura da enorme maioria demonstram cabalmente que a organização da sociedade feita pelas classes hegemônicas não beneficiou e não beneficia a esmagadora maioria do povo brasileiro. Em 2003, com a vitória de forma democrática e legítima do Partido dos Trabalhadores e de seu candidato Lula, torneiro mecânico e líder sindical, essas classes hegemônicas perderam parte, apenas parte, do controle que exerciam sobre a sociedade, a economia e o Estado brasileiros. O presidente Lula implantou programas sociais de grande alcance e impacto, criou melhores condições de competitividade para as empresas de capital nacional, ampliou o sistema educacional em termos de número de estudantes e de condições de acesso, ampliou o sistema de saúde através do SUS, da farmácia popular e outros programas, expandiu as exportações, fortaleceu a agroindústria e a agricultura familiar. Manteve sob controle a inflação, ampliou o crédito de forma notável, fortaleceu os programas estratégicos das Forças Armadas, reduziu a vulnerabilidade do país, ampliando as reservas monetárias, fez uma política externa altiva e ativa, expandindo as relações políticas e econômicas com todos os estados desenvolvidos e subdesenvolvidos e promoveu a integração sul-americana. O presidente Lula terminou seu segundo mandato em 2010 com 87% de aprovação popular e elegeu sua sucessora Dilma Rousseff. Desde então, se iniciou uma conspiração das classes hegemônicas com o objetivo de recuperar totalmente, em 2014 ou em 2018, o poder político e econômico. Desta conspiração participaram políticos envolvidos em denúncias de corrupção, os partidos de oposição inconformados com a derrota de 2014, políticos conservadores, o próprio vice-presidente Michel Temer, os meios de comunicação em especial o Sistema Globo, com suas dezenas de estações de televisão, de rádio, jornais e revista, o Poder Judiciário, desde o juiz Sérgio Moro, disposto a praticar atos ilegais de toda a ordem, aos ministros do Supremo que, podendo e devendo, não o disciplinaram, os interesses estrangeiros que viram nas dificuldades econômicas e políticas a oportunidade de reverter políticas de defesa das empresas nacionais para promover a redução do Estado e a abertura aos bens e capitais estrangeiros.
inclusive para explorar seu maior patrimônio natural, que é o petróleo do pré-sal, do mercado financeiro, isto é, dos grandes investidores, milionários e rentistas, temerosos de uma política de redução de taxas de juros, das associações de empresários como a Fiesp, Febrapan, a CNI, CNA, dos defensores de políticas de austeridade que visam o equilíbrio fiscal pela redução do Estado, dos programas sociais, dos investimentos do Estado, dos programas, os direitos trabalhistas e previdenciários e, finalmente, de economistas e jornalistas, intérpretes, porta-vozes e beneficiários destes interesses. A partir de 2010, e em especial a partir de 2014, a estratégia das classes hegemônicas para recuperar o poder se desenvolveu em várias etapas. Fazer o governo adotar o programa econômico e social do mercado, isto é, da minoria multimilionária e de seus associados externos, ocupar os cargos de direção da administração pública, ministérios, secretarias executivas, agências reguladoras com representantes do mercado, enfraquecer a política e economicamente o governo, enfraquecer o PT e os partidos progressistas com vistas às eleições de 2018, aprovar leis de interesse do mercado e, se nada disso ocorresse, fazer o governo sangrar e aí, então, se necessário e possível, exigir e promover o impeachment da presidente. 367 deputados e 61 senadores, muitos deles acusados de corrupção, representantes dos setores mais conservadores, dos indivíduos e empresas mais ricos em uma das sociedades mais desiguais do mundo e dos interesses estrangeiros mais vorazes, anularam o resultado de eleições em que 54 milhões de brasileiros escolheram a presidenta Dilma Rousseff. Assim, interromperam a execução de um projeto de desenvolvimento social, econômico e político do Brasil, que se iniciara em 2003. Derrubando o governo Dilma, de forma jurídico-processual e com a conivência do judiciário, se inicia a grande reforma econômica e política de Temer, em realidade uma contra-reforma com a inspiração e amplo apoio das classes hegemônicas e de seus aliados no Poder Judiciário, no Legislativo, no Ministério Público e na Polícia Federal. A contra-reforma econômica conservadora de Temer, como representante executivo das classes hegemônicas brasileiras e em estreita sintonia com as classes hegemônicas dos países desenvolvidos, em especial dos Estados Unidos, significa a implantação definitiva das políticas preconizadas pelo Consenso de Washington. Abrir a economia do ponto de vista comercial e financeiro, unilateralmente e sem contrapartida. Privatizar, desnacionalizar as empresas estatais. Desregulamentar ou regulamentar de forma favorável ao capital as atividades econômicas. Manter uma política tributária favorável, regressiva ao capital nacional e estrangeiro. Desestimular o desenvolvimento industrial, desarticular as empresas nacionais de maior porte, estatais ou privadas, a começar pela Petrobras. Reduzir o Estado ao mínimo e aniquilar sua capacidade de regulamentar as atividades econômicas e de proteger os trabalhadores e os excluídos. Flexibilizar, modernizar o mercado de trabalho em favor do capital. Consagrar essas políticas na legislação de preferência constitucional. Os principais instrumentos para a execução dessas políticas. A PEC 241, que se tornou PEC 55 no Senado, que congela durante 20 anos, de forma absolutamente antissocial, antidemocrática, inconstitucional, as despesas primárias do Estado e libera totalmente as despesas financeiras, isto é, o pagamento dos juros e da amortização da dívida pública. A reforma da Previdência e sua privatização. A revisão da legislação trabalhista em benefício do capital, isto é, das empresas.
a desvinculação geral de despesa do Estado em relação ao salário mínimo, a utilização do BNDES para financiar as privatizações e a restrição de crédito para a empresa brasileira. Este programa econômico de extraordinária amplitude e profundidade vem sendo executado, sem mandato popular, com a conivência do Judiciário, com a conivência da maioria do Legislativo, em parte devido à sua convicção conservadora e em parte corrupto, em parte aliciados pelo governo Temer. Este programa conservador e ultra-neoliberal, que dá continuidade aos programas iniciados pelos governos Fernando Collor e depois Fernando Henrique, que fracassaram, será consagrado eventualmente por acordos de livre comércio com as grandes potências industrializadas, a começar com a União Europeia, a que se seguirão acordos com os Estados Unidos e o Japão e também a China. Com a execução dos programas da Contra-Reforma Temer e com sua consolidação internacional, através de eventuais acordos de livre comércio destes programas, o Brasil se consagraria definitivamente como celeiro do mundo e uma província agroindustrial do Império Americano e das filiais de megas empresas multinacionais instaladas no Brasil para exploração de seu mercado interno e do mercado regional. Resta às classes hegemônicas um obstáculo importante a vencer para garantir que esse conjunto de políticas econômicas e sociais não venha a ser derrotado e derrubado pela vontade popular dele vítima. Este obstáculo seria a possibilidade de eventual vitória nas eleições presidenciais de 2018 de um candidato progressista, nacionalista e independente. Assim pretende Temer, seus mestres e seus acólitos, acelerar a aprovação de seus projetos econômicos e sociais no Legislativo, desmoralizar e fragmentar os partidos de esquerda, desmoralizar e demonir os líderes de esquerda, despolitizar a população, criminalizar os movimentos sociais, conter a insatisfação popular através de métodos de violenta repressão policial e, eventualmente, implantar o voto facultativo, implantar o parlamentarismo, implantar o voto distrital. Existe apenas um candidato viável das forças progressistas a presidente da República, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é a razão do ataque cotidiano e incessante dos órgãos da grande mídia a Lula, com a orquestração cuidadosa dos vazamentos de delações não comprovadas e das ações espetaculosas da polícia, permitidas e promovidas pelo juiz Sérgio Moro e pelos procuradores do Ministério Público de Curitiba, com a conivência do STF em conjunto e de cada um de seus ministros. Somente a união das forças progressistas, nacionalistas e de esquerda da sociedade brasileira, dos líderes sindicais e dos movimentos sociais, dos estudantes e suas organizações, dos intelectuais, dos cientistas, dos professores, dos médicos, dos militares nacionalistas e progressistas, dos artistas e dos empresários nacionais em defesa do presidente Lula, da democracia e de um programa de desenvolvimento econômico, social e político do Brasil, poderá fazer com que a sociedade brasileira, a principal interessada e vítima dessa conspiração das classes hegemônicas, seus associados estrangeiros e de seus representantes, seja ouvida e que este processo seja barrado no Congresso Nacional e também no Judiciário. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, faço veementemente essa manifestação porque tenho também conversado com a sociedade brasileira, política, intelectuais, partidários, dos movimentos sociais, culturais, e é impossível compreender como se pode um governo ilegítimo tomar atitudes que ele tem tomado e aqui, a Casa Considerada do Povo, escrever, dar um cheque em branco
para tirar os direitos dos trabalhadores, para ferir de morte a democracia, para ferir de morte a Constituição brasileira e para fazer com que o povo brasileiro seja massa de manobra na sustentação de políticas e através dos meios de comunicação para convencimento e derrotar não só os servidores públicos, derrotar também os nossos idosos e juventude, derrotar através da Previdência o direito já adquirido das pessoas com deficiência, com os deficientes, também com os aposentados, também com os pensionistas, também com as mulheres. Essa é a atitude desse governo golpista e ilegítimo. E o golpe se dá de sequência em sequência. E essa casa tem sido a casa de sustentação a essa política nefasta que faz com que o povo brasileiro volte a ter maiores e maiores desemprego e que as empresas nacionais parem de produzir e que elas não tenham condição da empregabilidade para esse país crescer. Estão entregando esse país. E é lamentável que nós, que falamos com o povo, que vamos defender as suas causas, nós que levantamos as bandeiras, viemos para cá para fazer com que o povo perca cada vez mais. Mas as ruas também estão falando, presidente. Peço a divulgação do... Pelo tempo de liderança, pelo PSD, deputado Tiago Peixoto, 30 segundos, Gonzaga Patriota. Senhor presidente.